não mercantilização da atividade da advocacia. Pois bem, quando a gente fala em mercantilização da atividade da advocacia, é quando você se vale da advocacia e mercantiliza essa atividade. Transforma isso como se fosse, algo mercantil, uma empresa de fato, gerando a livre concorrência, para que você realmente possa se valer de meios de mercantilização. O princípio que rege o Estatuto e o Código de Ética é justamente o oposto disso. Ele veda totalmente a mercantilização da atividade da advocacia. E por tal motivo que a publicidade ela é tão delimitada. Então, nós temos lá no artigo 5º do Código de Ética e Disciplina que o exercício da advocacia ele é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Um exemplo clássico que já surgiu foi de um advogado que, no meio de uma feira livre, montou lá uma barraca e nesta barraca estava lá advogado à sua disposição. Pois bem, ao fazer isso, ele estava mercantilizando a sua atividade, E isso é totalmente vedado. Tanto é vedado que isso se atrela à publicidade. A publicidade aqui no direito do trabalho, ela tem que ter uma finalidade muito própria. Que finalidade que é essa, Priscila? Meramente informativa. E ela deve primar pela discrição, pela sobriedade. Então, a publicidade, ela pode ser feita? Pode. Mas a função dela não é angariar cliente, não é captação de clientela, não. A finalidade da publicidade profissional aqui, em ética profissional, na sociedade de advogados, é ter um caráter meramente informativo. É ter um caráter de informar. Tanto é que ela deve ser discreta, ela deve ser sóbria, publicidade. Ela não deve visar, a mercantilização da atividade. E aqui eu quero trazer uma observação de um provimento 205 de 2021, que falava sobre a publicidade ativa e passiva como sendo autorizada, mas trazia um detalhe importante, que eu vou pôr aqui na tela para vocês. Vejam aqui comigo. O provimento aqui, 205 de 2021, ele traz como sendo autorizada a publicidade ativa e passiva, mas ele nos traz também que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros. Ou seja, eu posso realizar uma publicidade na advocacia? Posso, de forma ativa e de forma passiva. A publicidade, ela pode sim ser realizada, não é? Não tem problema, desde que ela tenha moderação, sobriedade e discrição. Ok? Então, um dos princípios que rege a publicidade profissional, é o princípio da procura. É o cliente que deve procurar o advogado e não o contrário, certo? Pois bem, então, moderação, sobriedade e discrição. E aí a gente chega nesse provimento 205 de 2021. Ele fala pra gente, neste provimento, que é permitido o marketing jurídico, a publicidade ativa e passiva. Só que ele fala pra gente que devemos, que não esteja incutida a mercantilização nessa publicidade, a captação de clientela ou o emprego excessivo de recursos financeiros. Ou seja, você não pode se valer de recursos financeiros em excesso, para conseguir ali fazer a publicidade da sua advocacia. Senão você começa, Senão você começa a trazer o quê? Um caráter, mercantil para aquela atividade, Você começa a fazer um marketing forte daquela atividade. Gente, vou ser bem sincero, é até complicado, Você conseguir controlar, Mas precisa, o que seria um emprego excessivo, de recursos financeiros? Pois bem, isso vai ter que ser analisado caso a caso para verificar, Para verificar se de fato foi feito lá ou não, de acordo com a situação. Quanto foi investido, É excessivo? Não é excessivo? Isso vai ter que ser verificado caso a caso. Mas para a prova,
Quando eles forem cobrar isso de vocês, eles vão cobrar de uma forma mais genérica, não é? Provavelmente. Então, eles vão trazer para vocês que a publicidade ativa e passiva, ela é autorizada, o marketing jurídico está autorizado, desde que respeitados os princípios balizares da não mercantilização, mas que essa publicidade, seja ativa, seja passiva, né? Não mercantilize a atividade, não vise a captação de clientela, porque como eu falei para vocês, é o princípio da procura, quem tem que procurar é o cliente, o advogado, e não o advogado e buscar o cliente. E não pode se valer do emprego excessivo de recursos financeiros, ok? Com isso, nós vimos aqui a não mercantilização da atividade da advocacia. Esse provimento achei interessante, por isso que quis trazê-lo para vocês. Provimento número 205 de 2021.